Ok, vamos lá. Quem é o mais forte em Jujutsu Kaisen? É o Gojo com seus 6 olhos ou Sukuna, o rei das maldições? Essa pergunta, apesar de comum, é rasa, porque Jujutsu Kaisen, a discussão sobre força vai muito além de poder. Talvez força verdadeira não está no golpe final, está em quem permanece de pé e quem aceita quando já não está. Falando sobre Sukuna, para iniciar o nosso vídeo. Sukuna foi sem dúvidas o mais poderoso. Matou reis, desafiou a morte, humilhou o próprio Gojo, o homem que sempre foi dito como invencível. Mas no final, Sukuna perdeu. E o mais curioso é, ele não reclamou disso. Não disse que foi trapaça, não culpou todos os esforços de Gojo e Yuta, nem a interferência de outros feiticeiros. Porque para Sukuna é simples, o mais forte é quem sobrevive, quem decide o que está certo e errado, quem morre, ponto. Ele aceita isso. Não porque virou um herói, mas porque nunca deixou de ser fiel à sua filosofia. Watts dizia: a vida é como um rio. Se você tenta controlá-la, se afoga, mas se flui com ela, pode dançar com as correntezas. Sukuna, ironicamente, é quem mais entende isso. Ele não se apega, ele não nega o fim, ele não implora pela eternidade. Quando ele perde, não é porque desistiu, é porque chegou ao limite do que podia. E aceita. Essa é uma forma brutal, mas real de sabedoria. E essa sabedoria marca um ponto de virada para outro personagem que buscou por muitos caminhos mudar tudo ao seu redor. Agora vamos falar de Satoru Gojo. Que isso, não precisa se preocupar. Afinal de contas, você é fraco. outro personagem muito importante para a história e o meu favorito, por vários motivos. Gojo sempre foi o mais poderoso, desde muito jovem. Ninguém jamais pôde tocá-lo. Ele acreditava que, por ser o mais forte, podia fazer o que quisesse, ou seja, força era liberdade absoluta. Algo bem parecido com a filosofia de Sukuna. Ele achava que proteger os mais fracos era perda de tempo. Já Geto, seu amigo, não pensava assim. Para ele, proteger os mais fracos era o dever dos mais fortes. Geto era o que impedia Gojo de cair ainda mais na própria lógica, e talvez tenha sido ele que impediu Gojo de se tornar um novo Sukuna. Mas tudo mudou após a morte de Riku e alguns outros eventos. Geto quebrou, desistiu de ajudar o mundo, e a partir daquele momento ele quis consertar o mundo. A queda de Geto mostrou para o Gojo que poder não é tudo. Ele não pôde impedir as escolhas de seu melhor amigo. Não pôde trazê-lo de volta. Gojo entendeu que, se poder fosse tudo, teria salvo Geto. Gojo sabia o que queria, mas ele provavelmente era inteligente o bastante para perceber outra coisa. Vamos avançar um pouco no tempo. Antes da luta contra Sukuna, Gojo realmente tinha certeza que venceria? Ele passou a impressão, né? Ele parecia ter certeza, como sempre teve em todos os momentos da obra. Mas não é verdade. A prova disso? A morte dos anciões. Gojo sempre soube que podia controlar os anciões com seu poder. Já havia dito que seria fácil matá-los, mas escolheu não fazer isso, porque acreditava na educação. Acreditava que podia guiar uma nova geração. Mas naquele momento ele não sabia se voltaria. Não sabia se ainda estaria lá para protegê-los. Então fez tudo aquilo que passou a vida evitando. Matou os anciões. Foi contra tudo o que ele mais desejava. Mas não por impulso, nem por revolução. Ele fez porque quis. Porque acreditou que era o certo naquele momento. Porque, no fundo, Gojo sabia que toda aquela mentalidade de educação tinha uma fraqueza, uma fragilidade. Eventualmente viria outra geração, mais outra e outra, e os valores se perderiam. A estrutura da sociedade Jujutsu se reorganizaria, sozinha, como sempre fez. E talvez, pela primeira vez, nem ele nem seus alunos confiavam veementemente em sua vitória. Alan Watts, de novo. Você não pode consertar o universo. Ele não está quebrado, ele apenas é. O desejo de mudá-lo nasce do erro de achar que estamos separados dele. Gojo, enfim, se desprende. Ele para de tentar salvar o mundo e dedica tudo o que resta para aqueles com quem ele escolheu se importar, seus alunos. Não porque acreditava no futuro,
mas porque entendia que esse cuidado, mesmo que trágico, é o máximo que pode existir. Ele não luta por vitória necessariamente. Ele luta porque, apesar de tudo, vale a pena tentar, mesmo que nada dure. E nesse ponto, a filosofia de Alan Watts se entrelaça com outros personagens, cada um à sua maneira. Vamos começar a falar de outros personagens na obra. Vamos falar de Toji. Toji Fushiguro, um homem com a força sem propósito. Ele odiava todos os xamãs. O motivo da vida dele era provar que eles estavam errados. Ele queria mostrar que, mesmo sendo supostamente alguém inferior, ele conseguiria sair por cima deles. Sua força era absoluta em comparação a quase todos os xamãs do mundo, e na época, basicamente todos, mas ela era desconectada de um propósito real. Toji prova que poder sem direção é só ruído. Força real precisa de sentido. E ele só encontrou isso ao morrer tentando proteger o filho que ele nunca criou. Essa força sem ilusão é a mais perigosa e talvez a mais honesta. Assim como Gojo, Toji tentou chegar, ou melhor, chegou em um momento de desprendimento. Não havia redenção nem glória, mas havia ação, decisão, e era isso que importava. Agora vamos falar de Itadori, o centro de tudo, ou deveria ser. Apesar de bem talentoso, Itadori não é o mais poderoso. Mesmo assim, ele continua, depois de perder tudo, aceita o sofrimento como parte da jornada, não como um erro. Ele não vence sempre, mas se recusa a cair. Itadori é o que Watts chamaria de aquele que flui com a vida. Ele não está tentando controlá-la por completo. Ele aceita, sofre e age. Durante boa parte da obra, ele não fazia isso. Uma das provas é ele tentando encontrar um propósito na morte das pessoas. No fim, essa vontade de continuar é força, uma que não explode, mas que permanece. Ele não é o mais poderoso, não é o mais rápido, não é o melhor em controle de energia, mas ele é quem continua. Apanha, sofre, perde, mas nunca para. Jujutsu Kaisen talvez esteja dizendo isso o tempo inteiro, que a verdadeira força não é vencer a luta necessariamente, é não parar, que o mundo não vai mudar e mesmo assim você escolhe lutar por ele. Agora vamos falar brevemente sobre Nanami. Nanami não vence, mas morre como acreditava, em paz com a sua função no mundo. Ele não queria ser herói, mas escolheu ser útil. Ser forte não é vencer para ele, é fazer sentido para si mesmo enquanto se perde a vida. Em um mundo onde a maioria tenta ser lenda, Nanami só queria ser necessário. Mas talvez seja por isso que Jujutsu Kaisen é tão bom quando se trata de falar de poder, porque ele não tenta impor uma resposta única. O que é força para Gojo não é para Nanami. O que move Itadori não faria sentido para Toji. E até Sukuna, com a sua brutalidade, carrega uma visão própria e coerente no que ele se propõe. Cada personagem vive sua própria versão de ser forte, e todos falham em algum nível, mas continuam. E é aí que mora o verdadeiro ponto. A força em Jujutsu Kaisen não é absoluta, ela é íntima, contraditória e às vezes invisível. Como diria Alan Watts, toda definição fixa é uma limitação. A vida só é plena quando você para de tentar encaixá-la em conceitos. Bom, onde tudo isso leva? No fim, Jujutsu Kaisen não te dará a resposta. Ele te mostrará vidas tentando responder essa pergunta de formas diferentes, com dor, com sangue, com amor. Você não precisa consertar o mundo, só precisa parar de fugir dele. E talvez isso seja ser forte o suficiente. Quem é o mais forte? Talvez essa pergunta seja errada. Talvez ser o mais forte não seja um estado, mas uma percepção. E talvez o verdadeiro poder está em deixar de tentar controlar tudo e simplesmente ser. Em Jujutsu, ser o mais forte não é vencer sozinho, é encarar a dor, perder, continuar, é morrer sem desculpas, é viver sem certezas. Mais forte é quem entende que a força é só o nome que damos para a coragem de continuar existindo. E eu acho que isso é tudo por hoje, pessoal. Então, passando aqui no finalzinho para falar um pouco, né? Primeiro, esse
foi o meu primeiro vídeo nesse canal. Tem coisas que eu sei que eu tenho que melhorar, mas eu acho que ficou bom para um primeiro vídeo. E sobre coisas que eu falei no meio do vídeo, né? Principalmente na parte sobre as coisas que eu dei a entender que o Gojo tem certeza, né? Sobre o desprendimento do mundo, ele aceitando que não vai conseguir salvar. Enfim, essas coisas foram uma interpretação minha que eu tive sobre a obra, não algo que está explícito ou que é canônico. É o que eu achei. E se vocês não concordarem, tá tudo bem, não é nada canônico, não é verdade absoluta. Se vocês discordarem, podem comentar aí, ou discutir, né? Tentem não se matar de preferência. E eu acho que é isso. Agora sim é tudo por hoje. Ah, e o próximo vídeo é sobre lixo.